Olá pessoal, dando continuidade à escrita do nosso pré-projeto, hoje nós estaremos analisando a respeito da questão a investigar, o objeto da pesquisa e a metodologia. Esses três passos serão os passos que nós estaremos agora, a partir desta aula, dando continuidade à escrita do nosso pré-projeto. Primeiramente, questão a investigar. Segundo o material que nós temos em mãos, ele trata que a questão a investigar, ela divide em geral e em específicas. Aí nós teremos, quando o trabalho é uma pesquisa experimental, as questões se relacionam com o problema a ser definido ou explicado. Aqui está o ponto central para entendermos a respeito da questão a investigar. Ele está interligado ao problema, à problematização que nós já desenvolvemos em nosso projeto. Então, podemos resumir que a questão a investigar geral corresponde à resposta provisória para o problema que nós criamos na problematização. Retornem a problematização de vocês, lá há uma interrogação e aqui vocês irão responder aquela interrogação que vocês levantaram. Lembrando, como é um pré-projeto, é um projeto de pesquisa, aqui é uma resposta provisória, que nós só teremos um olhar abrangente, concreto, quando escrevermos o nosso trabalho conclusivo, que será o TCC. Então, resumindo aqui, quando nós falamos questão a investigar, notaremos que trata exclusivamente da resposta, de maneira provisória, ao problema que nós desenvolvemos na problematização. Já as partes específicas correspondem basicamente à apresentação objetiva das questões a serem pesquisadas. Vamos dar um exemplo utilizando uma temática associada à ciência administrativa ou administração, a comunicação nas organizações. Questão a investigar. Olhem para esta questão a investigar, seu ponto 1, geral. Como a comunicação organizacional pode se aperfeiçoar, conferindo excelência aos processos administrativos em uma empresa pública de prestação de serviços. Então, eu trago aí uma resposta indireta à problematização e eu demonstro, de fato, realçando a minha temática, o que eu quero, de fato, investigar. Nesse caso, comunicação organizacional, aqui trata o que será investigado de forma geral, como a comunicação organizacional pode se aperfeiçoar, conferindo excelência aos processos administrativos da empresa pública. Aqui está a questão a investigar. Já os pontos específicos dessa temática, nós poderíamos trazermos aqui, igualmente aos objetivos, 3 pontos, 4 no máximo, e aí tratando de comunicação na organização, um exemplo nós poderemos utilizar o que é comunicação e qual a efetividade dos canais de comunicação utilizados para disseminar processos administrativos. Então, eu trago aqui uma questão a investigar de maneira exclusiva o que eu posso, baseado no meu tema central, ampliar no meu campo de pesquisa. Continuando, vocês terão também que analisar o objeto de pesquisa. Quando falamos do objeto de pesquisa, notaremos que ele trata em descrever do tema quais são os pontos a serem pesquisados. O que nós iremos pesquisar do tema? Voltando aí ao nosso exemplo, quando falamos de comunicação nas organizações, o que podemos trazer como exemplo nesse objeto de pesquisa? A comunicação organizacional como ferramenta aperfeiçoadora dos processos administrativos. Aí é um grande exemplo que nós podemos utilizar. Olha que o objeto de pesquisa ele não torna aí extenso, ele passa a ser um olhar específico a mais para aquilo que nós estaremos pesquisando. Já no que trata a metodologia, nós iremos observar que a metodologia ela passa a ter uma subdivisão na nossa escrita, trazendo a opção, o estudo, o sujeito, o local, procedimento, instrumentos
E aí nós iremos observar cada uma dessas partes, o que elas se tratam. Quando falamos da opção na metodologia, refere ao tipo de pesquisa que estaremos desenvolvendo. Aí no material suporte que vocês têm em mão diz, tipo de pesquisa, deve-se esclarecer se a pesquisa é de natureza exploratória, descritiva ou explicativa. Convém ainda esclarecer acerca do tipo de delineamento a ser adotado. Pesquisa experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa bibliográfica. Então, no nosso caso, até então, nosso estudo será bibliográfico. Aí vem metodologia ou opção. Iremos descrever que a nossa pesquisa é de caráter bibliográfico. Aí vocês poderão explicar por que ela é bibliográfica. E aí um conselho básico, traga alguma citação de alguém que traz referência à importância da pesquisa bibliográfica. Já continuando após opção, vem lá o estudo. O estudo refere à população e amostra que temos também no nosso material de apoio, que trata de quê? Envolve informações acerca do universo a ser estudado, da extensão da amostra e da maneira como será selecionada. Sendo algo bibliográfico, não partindo para estudo de caso, nós teremos aí uma tranquilidade nessa parte do estudo, onde que nós iremos apenas reforçar, que é uma pesquisa de caráter bibliográfico, enfatizando a respeito do tema e a importância dele nesse estudo bibliográfico. O sujeito descreve aqueles que estarão envolvidos na nossa pesquisa. Sendo uma pesquisa bibliográfica, nós teremos contato com pessoas em pesquisa, em busca de dados? Não, senão nós temos aí uma pesquisa que ela é baseada apenas em análise bibliográfica, não tendo aí sujeitos diretos sendo analisados. Caso, indiretamente, profissionais, alunos, eles poderão ser inseridos. Exemplo, em uma análise de situação de saúde mental dos professores. Meu trabalho é bibliográfico, mas quem são os sujeitos? Os sujeitos analisados são os professores, os docentes que desenvolvem a sua atividade em sala de aula, que têm sofrido alguma problemática. Lembrando que uma análise bibliográfica de pessoas, professores que sofrem de alguns problemas ligados à dificuldade do processo de aprendizagem em sala de aula. Aí é um exemplo para nós. O local trata basicamente do espaço em que será desenvolvida a pesquisa. Já o procedimento corresponde à análise dos dados descritos. Não tendo um levantamento de dados, aí nós não teremos essa parte do nosso trabalho. Instrumentos. Quais são os instrumentos a serem trabalhados? O que nós trabalhamos, como foi trabalhado? Foi pesquisa? Foram livros? Quais os instrumentos que nós tivemos? Aí corresponde à parte da metodologia. Então, para hoje nós temos questão a investigar, objeto da pesquisa e metodologia. Um forte abraço e estamos à disposição de vocês.